Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia o Senhor nos sustém. Aquele que todos os dias nós vivemos como se fosse o último aqui na terra e com a certeza de que alcançaremos a eternidade. Esta é a alegria daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E quando se desperta, na verdade o Senhor nos ensina em relação a despertar, estar sempre vigilante em relação a buscar sempre o reino dos céus, as coisas do alto, e não se corromper segundo o padrão deste mundo. Mas despertar, aonde ele fala, desperta tu que dormes. Muitos dormem em relação àquilo que é do alto. Mas nós, em relação ao sono, por mais que estamos vigilantes, chega a momentos que temos que descansar, porque a carne é fraca. Mas enquanto estamos repousando e descansando na carne, o Espírito vigia, porque ele não tosqueneja, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim como a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã. Assim como uma mulher que suplicava a Jesus e vinha correndo ao seu encontro, e ele não deu atenção e ficava andando e ela gritando atrás. E os discípulos dizem: fale com ela, porque grita e está atrás de nós. E Jesus resolve lhe dar a oportunidade, lhe conceder a ouvi-la. E ela disse que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Aonde ele disse: grande é a tua fé te salvou. Porque na verdade, embora muitos rejeitam o pão da vida, mas acabam contando com a sua infinita bondade e misericórdia, enquanto não se julga a sua causa. Mas quando chega o tempo de lhe trazer o galardão, muitos têm os seus dias abreviados. Porque aqui até que o Senhor traz a justiça sobre cada um aonde há um tempo, a palavra diz que tudo se sucede a justos e injustos, até que se chega o tempo da prestação de conta, e muitos estão endividados perante o Senhor. Não falamos segundo aquilo que é terreno, segundo aquilo que se cobra juros exagerados, assim como aqueles que ficam endividados segundo os seus fiadores, mas falamos daquilo que está a produzir, ainda que esteja com as contas em dia aqui na terra, seja com os impostos, seja com aquilo que se adquire a longo prazo e logo se quita. Nós estamos falando de uma dívida da qual todo haverá de prestar conta, e não há riqueza terrena que possa pagar essas dívidas, mesmo porque é de graça. O Senhor já pagou por nós. Para aqueles que depositam confiança nele, crê e persevera, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus,
Mas é certo que nós estamos constantemente, não comemos de migalhas, mas antes estamos saciados do pão da vida, do alimento espiritual que entra pelo ouvido e penetra o íntimo, aonde não, ele dizia, assim como nos diz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque investis no alimento que perece, porque acumulais o alimento que entra pela boca e sai pelo esgoto, antes investis no alimento que entra pelo ouvido e penetra o íntimo, aonde nós estamos sempre a ouvir a sua voz. Estamos sempre a ouvi-lo, estamos sempre a perseverar segundo aquele que está sempre nos sustentando, nos fortalecendo e nos capacitando a estarmos sempre segundo alimentando deste alimento. Aqueles que alcançam esse alimento espiritual, a palavra nos diz que são aqueles também que têm a fome e sede antes de justiça. São fartos do alimento espiritual e têm a fome e a sede de justiça. Bem-aventurados sois aqueles que fazem a comida e a bebida assim como ele fez a do Pai, que é clamar de dia e de noite pela sua justiça, e assim depressa ele fará, assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia, seguis aquele que já pagou as nossas dívidas, e não há intento acusação com os escolhidos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.